E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje vamos comentar sobre como está o mercado da Volkswagen Amarok entre os carros usados e seminovos. Como vocês sabem, eu trabalho como vendedor em uma loja que vende apenas carros mais de luxo, com custo aí teto baixo, acima dos R$200.000. O nosso foco é carros de 300, 400, 500, temos carros de mais de 1 milhão também disponíveis na loja. Então, vamos falar como hoje em dia está sendo o mercado de Volkswagen Amarok, que apesar de ser uma compra interessante para os puristas, para quem gosta de motor forte, para quem gosta de andar bem numa caminhonete, não tá lá tão bom assim. Pessoal, desde que lançou a Amarok com essa cara nova no finzinho de 2024, ela simplesmente perdeu a força em vendas, seja entre a 0 km, seja ela entre os seminovos. Eu não sei se vocês repararam, mas hoje em dia a Amarok está lutando para vender aí 200 unidades 0 km, porque é um veículo que custa quase R$400.000, porém num carro que não entrega praticamente nada. Então, se ela está sofrendo entre a 0, imagine entre as seminovas. Mas pessoal, o problema da Amarok em si não é só relacionado a vendas, porque, na minha opinião, o maior problema da Volkswagen Amarok é o pós-venda da Amarok, é a garantia da Amarok, porque, infelizmente, a Amarok é uma caminhonete que dá problema. Enquanto a gente tem, a cada 10 Hilux que a gente vende, uma dá algum probleminha de garantia, e a gente vende muita Hilux, muita, pelo menos umas 10 a 15 Hilux por mês a gente vende. E de cada 10 Hilux que nós vendemos, uma dá alguma garantiazinha, que você tem que mandar arrumar alguma coisinha, ou dessas 10, todas estão dentro da garantia de fábrica da Toyota, e o máximo que a gente faz é emprestar um carro reserva para o cliente enquanto ele manda a Hilux resolver o que tiver que resolver dentro da concessionária, porque Hilux tem garantia de fábrica de 10 anos. A Amarok, pessoal, completamente diferente a história. Cada 10 Amaroks que a gente vende, 8 dão algum probleminha. Dessas 8, 3 o problema é extremamente sério, fica mais de 20, 30, 40, 50 mil reais para arrumar. Porque a Amarok é impressionante como os defeitos dela viram uma bola de neve e de repente vira algo extremamente caro para arrumar. E isso não acontece só comigo, você pode perguntar para qualquer outro lojista de carro. A Amarok, toda vez que dá uma garantia, fica muito caro. É problema de bico, é problema da válvula EGR, é problema da bomba de alta, problema da bomba de combustível, problema da bomba de água, é muito problema atrás de problema. A Amarok é impressionante. E sim, tem pessoas que cuidam muito bem da Amarok, tem os casos das Amaroks, a minha Amarok nunca deu problema. Tem esses casos, como eu falei, de cada 10, 8, ou seja, dessas 8 que dão problema, 2 ficaram lá ilesos, mas quando o cara vai e passa o carro para frente, dá problema. Porque a Amarok, ela é um carro que foi feito, o conjunto mecânico dela tem uma concepção muito sofisticada. É um motor que você vê em Touareg, que é um carro que, se tivesse à venda no Brasil, custaria, sei lá, 600, 700 mil reais com o motor da Amarok. É um carro que vem com a mesma motorização de um Audi Q7, que 0 km custava seus 700 mil reais com o motor da Amarok. Então, pensem assim, é uma concepção de motor que foi feito para carro de altíssimo luxo. A Amarok não é um carro de altíssimo luxo. A Amarok é uma picape média, um carro de trabalho. Então, quando você coloca um uso de carro de trabalho num carro que tem uma motorização de carro de altíssimo luxo, sabe, meio que não combina. A durabilidade desse motor, ela é muito grande quando a gente volta para o mercado europeu, que é um mercado que tem um clima diferente, onde o carro sofre menos, onde o combustível é muito melhor. São vários motivos que fazem a Amarok dar defeito. Não é só mau uso e coisas do tipo, sabe? São muitas coisas. E às vezes também a própria qualificação dos mecânicos hoje em dia no Brasil
São poucos que entendem 100% de um carro tão sofisticado mecanicamente falando como é a Amarok. Então, um dos motivos da Amarok ser tão ruim de revenda é a própria garantia. São os problemas que ela pode dar, que todo mundo fica desconfiado por conta que é um carro que vai dar problema. Vai dar problema. Apesar de ter uma mecânica que é absurda de andar, anda muito bem, tem uma tração fenomenal, uma estabilidade que você não acha em outra picape, nem uma Ranger nova, do modelo novo, que é um carro que foi criado em 2023, consegue ter uma estabilidade, uma dinâmica tão boa quanto a Amarok, que é de 2010, que é um projeto de 2010, entendeu o que eu tô falando? Mas, infelizmente, é isso que acontece com a senhorita Amarok. E, pessoal, então, tendo entendido o principal problema da Amarok, que vocês entenderam agora, ficaram a par do maior problema que a Amarok tem, é óbvio que a Amarok tem uma depreciação muito forte, porque ela não tem força de venda. Então, um carro que não tem força de venda deprecia muito. E é o caso da Amarok. Um exemplo, você vai dar uma... Eu aposto que você que tem uma Amarok hoje, você já chegou em uma loja para querer trocar ela. A média de depreciação de uma Amarok, galera, é 20%. Uma Amarok que esteja com garantia de fábrica, tem as revisões certinhas na concessionária, para 25, 30, 35% das que tem mais quilometragem, que já não tem mais revisão, que não tem mais garantia de fábrica. Porque é um carro que o lojista sabe que a hora que ele for ter que dar alguma garantia de Amarok vai ser uma pancada. Porque é uma pancada, tudo é muito caro, os componentes são muito caros. A mão de obra qualificada é muito cara, você tem que comprar peça original dentro da concessionária, isso é muito caro. Então a brincadeira é cara, então é óbvio que quando você for dar uma Amarok de entrada em outro veículo em uma loja, você vai sofrer uma depreciação forte, porque aquele lojista, quando vender aquele carro, se aquele carro der um problema, ele vai ter que bancar uma manutenção muito cara. Então é por isso que quando você vai trocar a sua Amarok, é por conta desse motivo que você perde tanto dinheiro quando você vai dar ela de entrada em outro carro. Seja numa concessionária, seja em uma loja multimarcas de seminovos, etc. E eu tenho um exemplo bom de Amarok para vocês. Ó, eu tenho hoje em estoque uma Amarok 2025, com garantia de fábrica, revisões feitas na concessionária. O KM dela, para uma picape diesel, ele não é alto e ele não é baixo. Tá? Ok. Ela tem 35 mil quilômetros, é uma 2025 com 35 mil quilômetros. Pra vocês terem noção, eu tenho uma Hilux 2025 com 47 mil quilômetros. Então, assim, para uma picape média tá ok. Não tá muito rodada e não tá pouco rodada. Tá dentro do esperado aí que a gente vê dentro do mercado de picapes, que tem uma quilometragem um pouco mais alta do que carros convencionais. Essa Amarok entrou para mim em estoque, eu não sei se foi em janeiro ou fevereiro. Até hoje, eu não tive oferta nessa Amarok. O que é oferta? É alguém que me chamou no WhatsApp, alguém que mandou alguma mensagem no Instagram, alguém que respondeu algum lead, até hoje. Então, digamos que ela... Vamos colocar aí janeiro, porque eu não lembro se foi janeiro ou fevereiro, mas eu lembro que foi no comecinho do IPVA. Digamos que foi em janeiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Nós estamos em agosto. Se passaram basicamente... Final de agosto, se passaram basicamente 7 meses... E eu não tive uma oferta nessa Amarok. E é uma Amarok linda, Highline, com uma KM ok, toda revisada, já trocaram os pneus, ou seja, ela está com 4 pneus novos e sem oferta. Então vocês entenderam como é difícil o mercado da Amarok? Se eu tenho uma que está com uma quilometragem boa, é do modelo novo, está dentro da garantia e ela é difícil de vender, imagine uma um pouco mais usada, que é do modelo anterior. E de fato o mercado da Amarok hoje em dia ele é difícil, e não é porque ela é um carro ruim. Para quem usa uma Amarok para viajar sabe que ela é excepcional, que ela é maravilhosa, que não tem outra picape que se equipare a ela para você dirigir numa estrada. Só que o mercado dela é de fato muito difícil, e o grande motivo de ser tão difícil é que de fato tem pessoas que não fazem a manutenção do jeito certo, ela vai lá e dá problema. Não abastece num dos melhores dos postos, aí ela vai lá e dá problema. Esquece de fazer uma preventivazinha, ela vai lá e dá problema. O carro acaba tendo essa má fama e infelizmente acaba perdendo o mercado, tendo uma desvalorização muito forte
E esse é o motivo de hoje em dia a Amarok ser tão ruim de revenda. Você concorda comigo ou não? Ou você é aquele amaroqueiro raiz que não, se eu quiser vender a minha Amarok em uma semana tá vendida? Comenta aí embaixo. Comenta aí embaixo também qual que você quer que seja o próximo carro que eu fale do mercado hoje em dia dele na prática, no dia a dia, porque eu vivo isso no meu dia a dia e eu consigo falar para vocês basicamente todos os carros do mercado da atualidade. Mas eu quero que você comente aí qual carro que você quer que eu fale. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal pra gente chegar logo no 500 mil de inscritos, estamos bem perto. Eu vou ficando por aqui, valeu!